Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia do nosso desafio de Provérbios, hoje capítulo de número 13. Acho que Tem eu que. acabei colocando no grupo lá 12, né? Mas é 13. Estamos avançando, estamos crescendo aqui no nosso desafio. Depois eu curto lá. Bora lá, né? Bora lá. O nosso desafio. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente dos outros dias, tá? Nós vamos analisar versículo por versículo. Vamos ver como que se sai dessa forma. Vocês estão aí com a Bíblia de vocês junto? Estão acompanhando ou não? Com a Bíblia de vocês? E daí eu não preciso projetar aqui a Bíblia, eu vou direto na explicação. Então, beleza. Provérbios, capítulo 13 fala sobre a sabedoria das suas escolhas, das escolhas, né? E suas consequências. O versículo 1, ele começa falando assim, ó. Filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então, aqui a sabedoria ela começa com a disposição de aprender, né? O texto traz isso, né? Que a sabedoria começa com a disposição de aprender, especialmente quando tem mais experiência, né? A gente fica do lado de pessoas mais experientes, nós temos essa oportunidade de aprender. Então, a nós precisamos ter essa disposição. E quando a gente vai tendo uma certa idade, que a gente vai tendo uma certa experiência, às vezes a gente acha que a gente não pode aprender mais, que a gente não pode crescer. E pelo contrário, a gente tem capacidade de aprender enquanto nós estivermos vivos. A própria ciência já explica isso através da neurociência, que o nosso cérebro ele tem a capacidade de aprender. A Já neurociência peguei teu papel! chama isso de neuroplasticidade, né? E a neuroplasticidade é essa capacidade que a gente tem de aprender, né? De continuar aprendendo, de continuar se desenvolvendo. Então é interessante por causa disso. E essa correção de um pai, né? Ela é uma oportunidade que nós temos de crescimento. Na aula anterior a gente falou sobre a disciplina, sobre a correção, e aí fala também que o zombador, ele é cheio de arrogância, ele recusa ouvir e perde a chance de mudar. Esse versículo 1 ele traz, enfatiza sobre isso. O 2 ele fala sobre fala assim, ó, do fruto da boca do homem desfruta coisas boas, mas o apetite dos infiéis alimenta a violência. Então, as palavras e as ações de uma pessoa, elas são sementes que geram frutos, né? O que sempre tenho falado. Tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Tiago Brunet fala que a gente não precisa de fé para acreditar na lei da semeadura, né? Porque é um fato, né? Tudo que vai, ele volta, né? Ele vem para a gente de alguma forma. Então, quem fala com sabedoria e age corretamente, desfruta das coisas boas. Enquanto aquelas pessoas que são infiéis são movidos pelos desejos egoístas e também atraem violência e destruição para si mesmo. Já o versículo 3 ele diz assim, ó, quem guarda a sua boca preserva a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então, a fala controlada, ela protege contra os conflitos e também contra os maus entendidos, né? E aquele que é imprudente com suas palavras pode se envolver em problemas sérios, arruinando sua reputação até sua segurança. Quem nunca, né, falou alguma coisa errada no momento errado e acabou tendo um conflito mal entendido, né? E é difícil, né, a gente depois reverter isso, né? Às vezes a gente fala alguma coisa e as pessoas entendem de outra forma e já cria esse conflito, né? Já cria esse mal entendido e, nossa, vira aquela coisa difícil depois de, de resolver, da pessoa entender o que é certo. Às vezes demora um tempão para poder resolver isso. Mas por quê? Porque às vezes a gente não protege a fala. Às vezes a gente quer falar. E é assim, né? A gente quer expressar, a gente quer falar, que a gente quer dar o nosso ponto de vista, mas esse versículo aqui está falando sobre guardar a sua boca, né? E essa fala controlada, ela protege de conflitos. Então, tem um ditado muito comum, né? Que a gente recebeu dois ouvidos para ouvir mais e apenas uma boca para falar apenas o necessário, né? E é baseado
nesse provérbios aqui, porque nós precisamos ouvir mais, processar mais aquilo que nós estamos ouvindo e falar apenas aquilo que é necessário, né? E aí ele fala sobre guardar a nossa boca. Então, fale realmente palavras que forem edificar, palavras que forem importantes e interessantes. Lembra que eu falei nas aulas anteriores sobre a questão de quando está no campo da nossa mente, não tem problema nenhum, o problema é quando sai pela nossa boca. Então, é justamente nesses pontos aí, né? Não sair. A mente sempre vai ter os conflitos, né? E ela vai se alimentar daquilo que a gente está alimentando também. Mas a gente não pode deixar isso ser verbalizado, ser profetizado, sair da nossa boca, porque daí tem consequências que a gente não, que a gente pode não controlar. Você pode falar o que você quiser, mas você tem que arcar com as consequências depois. O versículo 4 fala que o preguiçoso, ele deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são apenas satisfeitos, né? Aqui é um contraste bem claro, né? O preguiçoso, ele tem muitos sonhos, mas a falta de ação dele impede as realizações. Já aquela pessoa que é diligente, ela trabalha arduamente, ela transforma os seus desejos em conquistas, né, palpáveis, tão tangíveis, são coisas que realmente podem ser alcançadas. E se você olhar agora, tem muitas coisas que você quer alcançar, e se você trabalhar, se você planejar, se você se dedicar, você vai alcançar. Você sabe disso, você já alcançou muitas coisas. Mas o preguiçoso não, ele só fica no campo do desejo, porque ele não tem coragem de sair e fazer acontecer. E a gente tem que guardar isso para que a gente não seja preguiçoso em algum momento da nossa vida. O versículo 5 fala sobre o justo, né? O justo odeia o que é falso, mas o ímpio traz vergonha e desonra. Então, os justos, eles têm o compromisso inabalável com a verdade, rejeita qualquer tipo de engano. Por outro lado, já o ímpio, ele vive na falsidade, ele acaba se envergonhando porque ele não consegue sustentar a sua mentira. Ela vem à tona, ela aparece. A mentira, ela não consegue ser sustentada. Eu falei nas aulas anteriores ali que para cada mentira que você conta, você tem que contar outras 10 para poder sustentar. E dentro de uma dessas outras que você vai contar, você vai acabar se perdendo. Você não consegue se manter, né? Por isso que o justo ele odeia aquilo que é falso, né? Mas o ímpio, ele traz vergonha e desonra. O versículo 6 fala que a justiça protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Então, a integridade, ela é como se fosse uma armadura, né? Que ela protege o justo. Já o pecador, ele é guiado pelas suas escolhas, ele entra numa estabilidade e cai na ruína da sua própria impiedade, porque ele não tem essa proteção, ele não tem essa armadura da justiça, né? A Bíblia ela fala em vários outros pontos sobre essa armadura, sobre a justiça, e eles são pontos interessantes. Então, quando você é justo, você tem essa proteção. O versículo 7 ele traz que há quem se faça de rico e nada tem, e quem se faça de pobre e tem grande riqueza, né? A aparência ela pode enganar. Alguns, eles ostentam até uma riqueza sem possuir nada. É apenas uma ilusão. Ele quer passar uma imagem, né? É, eu esqueci o termo que é usado hoje em dia, dessa falsa riqueza. Tem um termo que o pessoal está usando agora, né? Mas essa aparência ela pode enganar, mas não é real. A gente sabe que não é real, né? Vive de aparência, né? Enquanto o humilde, né? Ele tem a sua verdadeira riqueza, né? Ele não precisa ficar mostrando, ele não precisa ficar provando para os outros. Você pode ver que aquela pessoa que verdadeiramente é rico, ele não é arrogante, ele não é prepotente, ele não quer ficar mostrando para os outros o tempo todo. Não, ele é aquilo que ele é. Ele é simples, ele é humilde, ele traz isso como um estilo de vida dele, é uma coisa natural. E aí está dentro dessa prudência, está dentro dessa questão de ser um justo, né? Que é o que traz aqui no livro de Provérbios. O versículo 8 fala sobre a riqueza serve de resgate para a vida do homem, mas o pobre nunca recebe ameaças, né? Embora a riqueza ela possa ser útil para poder evitar uma série de problemas, ela também atrai vários perigos, né? Quando você muda de nível, você percebe isso.
O pobre, por outro lado, ele vive com essa preocupação, ou melhor, sem essa preocupação, né? Pois ele não possui nada de que possa despertar a cobiça, né? E aí fica na sua análise aí. Versículo 9 fala: A luz dos justos resplandece brilhantemente, mas a lâmpada dos ímpios se apaga. Os justos irradiam, né, luz por todos os lugares que eles vão, pelas suas boas ações, pelo seu caráter. É, isso incomoda um pouco aquelas pessoas que não são justas, tá? Aos ímpios, tá? Apesar de, de terem, os ímpios, né? Apesar de terem os seus momentos de brilho ali, eles veem a sua influência e o poder desaparecer, né? Porque não se sustenta, né? Às vezes ele pode até é, fazer alguma coisa incrível, alguma coisa brilhante, mas daqui a pouco o brilho se apaga, tá? Enquanto o justo não. O justo ele resplandece essa luz. E às vezes em alguns lugares você vai incomodar algumas pessoas pelo seu brilho, pela sua luz, por você contagiar as pessoas que estão à sua volta, pelas pessoas gostarem de você, e aí isso vai incomodando outras pessoas. Mas essa luz que brilha dentro de você que acaba incomodando as outras pessoas. Mas não queira apagar a sua luz para poder ficar na escuridão junto com as outras pessoas, não, tá? Se elas quiserem, elas que brilhem junto com você. Se está incomodando é porque você está no caminho certo. O versículo 10 fala que o orgulhoso só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então, o orgulho, ele leva ao conflito, porque impede que as pessoas reconheçam os seus erros. Aquela pessoa orgulhosa, ela não consegue voltar atrás. Se ela falar que pau é pedra, ela vai continuar achando que pau é pedra, mesmo que ela saiba que não é, mas ela vai sustentar a palavra dela ali para até o final para ela não dar o braço a torcer. Já a sabedoria, ela habita nos corações daqueles que têm humildade para ouvir e aprender com seus conselhos e reconhecer seus erros. E a melhor coisa que tem é a gente poder reconhecer os nossos erros e mudar o mais rápido possível, porque a gente tem oportunidade de consertar. Então, não seja essa pessoa orgulhosa, seja essa pessoa que tenha sabedoria, porque quanto mais rápido você reconhecer o seu erro, mais rápido e mais fácil é para você poder consertar e ir na direção certa. E dentro disso tudo está a sabedoria. O versículo 11 fala do dinheiro, né? O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, a riqueza obtida por meios desonestos e instável tende a desaparecer. E não sou eu que estou falando, é bíblico, e você pode ver. Quem ganha fácil, perde fácil, né? Enquanto aquele que acumula os recursos com trabalho honesto, com paciência, com planejamento, tem essa prosperidade duradoura, ela consegue desfrutar dos seus bens, ela consegue desfrutar desse dinheiro. Talvez, né, o ímpio ele consiga aparentemente estar desfrutando, porque ele aparece com carrão, ele aparece com bebida, ele aparece em festas, ele aparece ostentando uma coisa que de repente o dinheiro momentâneo pode pagar, mas essa riqueza ela não se sustenta, ela se dilui no meio do caminho e ele tem gastos desnecessários também. Por quê? Porque o dinheiro ganho de forma desonesta, ele vai diminuindo, ele vai se desfazendo, ele vai se distorcendo, porque ele não consegue sustentar aquele dinheiro, porque ele veio de uma forma desonesta e ele vai embora também de uma forma desonesta. O versículo 12 fala sobre a esperança, né? Que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida, né? Então, quando um sonho ele demora para se realizar, o coração ele pode enfraquecer de frustração. Aí você fala assim, poxa, mas o sonho não é bom? O sonho é bom, só que o sonho ele precisa estar cada dia mais próximo, porque senão vai perdendo essa esperança, né? Então, quando a esperança ela se concretiza, ela renova as forças e ela traz alegria, ela traz essa motivação que você precisa. É comparada aqui como uma árvore cheia de frutos. Então, por isso que a gente precisa trabalhar nos objetivos que a gente tem, no sonho que a gente tem. Você precisa se movimentar em direção àquilo que você quer, aquilo que você busca, aquilo que você deseja, porque senão vai se enfraquecer e vai virar uma frustração, porque vai parecer muito distante
e essa distância vai desanimar você. Você vai perder a motivação no meio do caminho. Provérbios 12, versículo 12 aqui traz essa orientação, né, sobre a esperança, sobre continuar correndo atrás dos seus objetivos. O versículo 13, ele fala assim, ó, quem zomba da instrução pagará por ela, mas quem respeita o mandamento será recompensado. Então aqui a rejeição à instrução, ela traz consequências negativas. Enquanto você respeitar os mandamentos, né, especialmente os mandamentos de Deus, os mandamentos divinos, ele resulta em bênçãos sobre a sua vida. A sabedoria, ela está em ouvir e também em aplicar os seus ensinamentos. Por isso que a gente tem todo final de aula aqui uma tarefa para você aplicar esses ensinamentos que você está aprendendo no livro de Provérbios. Porque a sabedoria, ela vem do ouvir, mas ela vem também do aplicar esses ensinamentos. E ela está reforçando aqui no versículo 13. O versículo 14 fala que o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das suas armadilhas de morte. Então, a sabedoria, ela age como uma fonte que nutre a nossa vida e vai mostrando os caminhos seguros. Enquanto o sábio, ouvir os sábios, né, é essencial para evitar escolhas que levam à destruição. É isso que eu falo para você. É preciso você ter conselheiros, mas é um, dois, três conselheiros no máximo, e são pessoas que são sábias, são pessoas que estão buscando a sabedoria que possam te orientar naquilo que você precisa, né? É o que a gente chama hoje de mentores, pessoas que possam conduzir a gente por um caminho que a gente ainda não foi, pessoas que estão tendo resultado que a gente ainda não está tendo, pessoas que têm essa segurança para poder nos conduzir. São pontos importantes. O livro de Provérbios, ele já traz sobre esse ensino das pessoas que detêm essa sabedoria, que detêm esse conhecimento, que são pessoas que podem nos instruir pelo caminho. Depois que eu entendi isso, a minha vida ficou muito mais fácil, ficou muito mais leve diante de algumas situações, porque eu sei onde buscar as orientações, tá? O versículo 5 ele fala sobre a boa compreensão conquista favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Então, a sabedoria e o entendimento, eles atraem as boas oportunidades, enquanto o estilo de vida infiel, marcado pela rebeldia, ela é cheio de dificuldade e cheio de complicações, tá? O versículo 16 fala que todo homem prudente age com conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Então, a prudência, ela é a marca de quem busca o conhecimento antes de agir, enquanto os tolos, eles vão apressados, né? Eles são imprudentes, né? Porque eles não percebem os detalhes, eles não fazem planejamento, né? E aí eles vão mostrando a sua falta de sabedoria nas suas ações. Porque o famoso troca os pés pelas mãos, né? Faz e a coisa não se concretiza, não dá certo. Ele sempre está errando porque está faltando sabedoria nas suas atitudes, está faltando sabedoria nas suas escolhas, está faltando sabedoria nas coisas que ele faz. Então, esse versículo 16, ele fala que todo homem prudente, ele age com conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O versículo 17 fala que o mensageiro perverso cai em desgraça, mas o embaixador fiel traz cura, né? O mensageiro desonesto, ele prejudica a todos ao seu redor, enquanto o embaixador fiel é confiável e promove cura, reconciliação, paz, ele traz coisas boas, né? E o que que é um mensageiro perverso? É aquela pessoa que dá maus conselhos, é aquela pessoa que conduz as pessoas para um caminho errado, aquelas pessoas que, tanto com as suas atitudes quanto com as suas palavras, levam as pessoas a caírem na desgraça, como está falando aqui. E o que que é o embaixador fiel? É aquela pessoa que permanece no caminho correto, que busca sabedoria, que dá bons conselhos e que dá bons exemplos para as outras pessoas. Eu não sei se você sabe, mas tem muitas pessoas olhando para você. Tem muitas pessoas olhando os seus passos, olhando o seu dia a dia, e muitas pessoas se espelhando em você. Então, tudo aquilo que você faz reflete em outras pessoas, porque tem pessoas se inspirando em você. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente precisa ser esse embaixador fiel, né? Não esse mensageiro perverso. O versículo 18 fala que quem rejeita a disciplina acaba na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe a honra. Então, aqui ele volta a falar sobre a disciplina, que ela é essencial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Já rejeitar ela leva a gente ao fracasso, enquanto vai tornar uma situação dolorosa,
né? E vai resultar em desonra, vai resultar em várias coisas ruins. Então, a gente precisa acolher essa disciplina para que essa disciplina possa, mesmo que dolorosa, né? Resultar em honra e sucesso na nossa vida, porque é através desses ajustes, dessas correções, é que nós vamos conseguindo ter os resultados necessários. E a gente precisa todos os dias fazer um ajustezinho ali, fazer uma correção para que a nossa vida seja mais produtiva, né? Porque se ficar pelo nosso desejo, pela nossa vontade, a gente acaba errando, a gente acaba pecando, a gente acaba fazendo aquilo que a nossa carne deseja, né? E a nossa carne deseja aquilo que é agradável, aquilo que é confortável, né? E as coisas estão fora da zona de conforto. O versículo 19 fala: o desejo realizado satisfaz a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Então, quando um sonho se realiza, ele traz satisfação profunda. Já os tolos, né, eles preferem permanecer nas práticas destrutivas, mesmo sabendo que não trazem benefício nenhum. Por isso que a Bíblia chama essas pessoas, esses tolos aí, de ímpios, porque eles conhecem a verdade, eles sabem o caminho, mas eles decidem ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho destrutivo, pelo caminho que não traz coisas boas para ele. Por quê? Porque tem um preço a ser pago, né? E as pessoas às vezes não querem pagar um preço. O versículo 20 ele fala que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, as companhias, elas influenciam profundamente as nossas vidas. Eu escrevi sobre isso no livro chamado Destravar Espiritual. Está lá que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? Tem várias pessoas que falam sobre isso, vários estudiosos, né? Várias pessoas de nome aí que falam realmente sobre isso. E eu percebi isso. Eu percebi isso porque eu fui fazer uma análise sobre o contexto que eu estava vivendo, sobre as pessoas que estavam à minha volta, e aí eu fiz uma média dessas pessoas e eu fiz a minha média. Eu vi que a minha média estava baixa, né? E esse estudo, né? Já existem estudos científicos que comprovam isso. Esse estudo é baseado nesse versículo aqui, porque quem anda com sábio será sábio. Então, as companhias, elas influenciam profundamente a nossa vida, e andar com os sábios vai trazer aprendizado e vai trazer crescimento, enquanto estar com os tolos leva a escolhas erradas e suas consequências. Você pode parar e fazer uma análise aí para você ver. Todas as vezes que você fez alguma coisa errada, você estava perto de pessoas tolas, de pessoas que não eram sábias. E você foi influenciado por essas pessoas, pela atitude, pelo comportamento, pela palavra dessas pessoas. Mas todas as vezes que você fez coisas corretas, coisas certas, você estava com pessoas sábias ao seu lado. Então, você pode fazer essa análise, né? Quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas que você mais convive? Essas pessoas, elas estão se nutrindo de sabedoria, ou essas pessoas, elas são esses ímpios aí que decidiram abandonar a sabedoria? É uma questão de refletir sobre isso e ver quem são as pessoas que estão ao nosso lado. E aí você vai ver que algumas pessoas não devem, não podem mais fazer parte do seu ciclo de amizade. Não dá mais, porque essas pessoas elas acabam te influenciando de forma negativa. Ah, mas eu sei, né, o que que é a verdade, eu sei qual caminho andar, eu não me influencio com essas pessoas. Acredite, né? O ditado que diz que água mole e pedra dura tanto bate até que fura, ele é real, tá? Ele é verdadeiro. Talvez hoje você tenha essa postura, esse comportamento, mas no momento de fragilidade é quando essas pessoas vão entrar e trazer palavras ímpias para você e vai anular toda a sabedoria. Não sou eu que estou dizendo, o livro de Provérbios está dizendo aqui, ó, quem anda com o sábio será sábio. Então escolha melhor as pessoas que você quer caminhar, escolha melhor as pessoas que você quer à sua volta, porque isso vai fazer diferença no resultado lá na frente, tá? Você vai ver que você vai se livrar de muitas coisas na sua vida. Versículo 21 fala que o infortúnio persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos justos. A prosperidade é a recompensa dos justos. Então, os pecadores, eles atraem infortúnios, né? Com as suas escolhas, enquanto os justos, eles vivem de acordo com esses princípios corretos e eles experimentam a prosperidade e a paz. É aquele negócio, né? Você ir dormir tranquilo, você poder passar o seu dia tranquilo, em paz com as coisas que você está fazendo, porque você está vendo que as coisas estão acontecendo e você está no caminho certo. Você
Não que você não vá ter preocupações durante o dia, mas mesmo com as preocupações, mesmo com os momentos difíceis, mesmo com a dificuldade, mesmo com a tua conta bancária lá de repente no vermelho, você continua tendo paz, porque você sabe que essa fase não te define, que esse momento não te define e que você vai conseguir alcançar os seus objetivos, você vai conseguir alcançar os seus sonhos. Por quê? Porque a prosperidade, ela é a recompensa daquele que é justo. Você sabe que você está fazendo aquilo que é certo e no momento certo Deus vai te recompensar. E é muito gostoso quando você tem essa paz, quando você tem essa tranquilidade, mesmo diante das adversidades. Pode estar abrindo um buraco ali na sua frente, você está tranquilo, você está em paz, você está cantando, você está louvando, porque Deus, ele merece toda a honra e você sabe que é só uma fase, e mesmo que você cair naquele buraco, Deus vai poder te tirar daquele momento, daquela dificuldade, porque não foi você que entrou lá, foi Deus que permitiu, né? E aí você vai lá, aprende, Deus te tira e coloca num lugar de destaque e você consegue ver tudo que você colocar sua mão prosperando. É muito, muito gostoso, muito interessante essa parte. O versículo 22 ele fala que o homem bom, ele deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. O homem justo, ele pensa além de sua própria geração, tá? Isso é um detalhe interessante. O homem justo, ele está pensando nos seus filhos e ele está pensando nos seus netos, né? Mas a riqueza do pecador, ela é armazenada para os justos. Então, o homem bom ele vai deixando o seu legado, enquanto o pecador ele vai acumulando riqueza, e essas riquezas acabam sendo transferidas muitas vezes para benefícios dos próprios justos. Então Deus trabalha de uma forma incrível que ele vai acabar abençoando os justos pela sua justiça e vai acabar tirando do próprio pecador para abençoar o justo. Legal disso. O versículo 23 fala que a terra dos pobres pode produzir muito alimento, mas a injustiça o leva embora. Então, mesmo quando há um potencial para a prosperidade, a injustiça social e a corrupção frequentemente privam os pobres dos seus frutos, né? Perpetuando a pobreza. Nós estamos vendo isso na condução do nosso país hoje, sem querer falar de política, mas você pode perceber que os nossos governantes hoje, eles estão nos levando para um caminho de destruição. Por quê? Porque eles querem mais e querem que a gente tenha menos, né? No entanto, que eles estão aumentando impostos e um monte de coisa, e nós somos um país do tamanho de um continente, maior do que muitos países aí, e poderíamos estar crescendo, todo mundo poderia estar bem, mas vem nesse versículo aqui, né? Mesmo quando há um potencial para prosperidade, essa injustiça, essa corrupção, ela vai privando as pessoas de terem os seus frutos. Mas aí é um fator externo, né? Vai perpetuando a pobreza da nação e alguém vai ter que pagar esse preço um dia. Mas nós vamos quebrando isso aos poucos, com o entendimento, com a sabedoria, com o temor do Senhor, né? E colocando o Senhor na frente dessas coisas para que nós possamos ter uma nação mais próspera, e essa prosperidade possa perpetuar sobre as nossas vidas. O versículo 24 fala que quem poupa a vara odeia o filho, né? Mas quem o ama o disciplina com zelo. Então, a disciplina amorosa, ela é um sinal de cuidado e de responsabilidade. Então, corrigir os filhos, né, faz parte disso. E não corrigir os filhos é negligência, enquanto essa correção ela vai orientando para a vida toda. Então, a Bíblia já traz sobre a questão da disciplina, da correção, assim como nós, né, precisamos ser corrigidos, disciplinados, né, nós precisamos fazer essas correções pontuais nos nossos filhos. Não estou falando aqui que você tem que espancar o seu filho, que você tem que bater, não, você tem que arrumar a forma de você disciplinar o seu filho com zelo, que é o que o versículo 24 tá falando aqui. O 25 fala que o justo come até satisfazer o apetite, mas o ímpio permanece faminto. Os ímpios permanecem famintos, né? Então, o justo ele encontra uma satisfação em suas necessidades, enquanto os ímpios eles são movidos por sua ganância, pela insatisfação e nunca sente prazer nas coisas que eles estão fazendo. Sempre eles querem mais e 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 não conseguem estar satisfeito com aquilo que Deus colocou nas mãos deles, né? Então, são pontos interessantes para a gente analisar nesses versículos aqui desse, desse capítulo de Provérbios. O, as tarefas aqui, né? Tem algumas tarefas para vocês, deixa eu compartilhar para vocês verem a tarefa, mas eu vou mandar para vocês lá também. Ó, a primeira coisa que você vai fazer aqui é escolher um versículo que chamou a sua atenção desse capítulo aqui
e aplicar durante a semana os seus ensinamentos em alguma área específica da sua vida e vai observar os resultados aí, refletir sobre o impacto, sobre a mudança. E a prática aqui, uma tarefa que você tem para fazer é escolher um cômodo da sua casa, fazer uma mudança de ambiente aí, trocar as coisas de lugar, né? E observar aí o que está tomando espaço na sua casa, o que está lá há muito tempo, o que está parado, o que está jogado, tá? O que está tomando espaço aí na sua casa, está acumulando poeira. Você vai fazer o quê? Você vai vender isso, você vai doar isso. Se não servir nem para vender, nem para doar, você vai fazer o quê? Você vai jogar fora, você vai colocar isso daí no lixo. Porque a gente tem, muitas vezes, o costume de ir acumulando coisas que já nem deveriam estar com a gente há muito tempo. Que isso significa? Significa que você vai liberar espaço para coisas novas chegarem na sua vida, tá? Faz isso, você vai ver que é libertador. É incrível quando você começa a dar espaço para coisas novas e é incrível como coisas novas vão chegando na nossa vida. Então, fica a tarefa para você aí, tá bom? Ostentação, né? A Angélica comentou aqui num determinado momento, exatamente. Às vezes as pessoas querem passar uma coisa que elas não são. Hoje está muito comum, né, nas redes sociais, mas eu abro para vocês aí perguntarem, para vocês comentarem, colocarem um ponto de vista de vocês aí sobre o capítulo de número 13. Bom dia, Nil. Bom dia. É, como que eu me analiso para me saber se eu estou ostentando, se eu estou vivendo a minha vida simples, normal? Bem fácil, bem fácil. Ah, aquilo que você compra, por exemplo, o meu carro é para me agradar, é para o meu conforto, para minha família, tal, ou é para agradar o outro? Eu quero trocar de carro, mas eu quero trocar de carro por quê? Eu quero ficar mais confortável, né? Eu quero, de repente, prevenir ali de manutenção, porque já está na hora de trocar, pegar um carro melhor e evitar um monte de coisa, segurança e tal. Ou esse carro aqui, por exemplo, é para eu poder mostrar para minha família, porque o pessoal da minha família tem os carros melhores e eu quero também ficar junto com ela. Então, se é para agradar os outros, ele já passa a ser uma ostentação, né? Isso é um exemplo do carro, mas isso pode servir para as roupas que a gente compra, para o celular, para tantas coisas que a gente está buscando ali que acaba sendo uma ostentação. Poxa, eu quero um iPhone 16 agora que está na moda. Então, mas por que eu quero? Eu quero porque eu preciso, isso faz parte do meu trabalho, isso vai me ajudar, eu tenho dinheiro, posso comprar e não vai fazer falta, não vai fazer diferença nenhuma, ou eu quero simplesmente por status para mostrar para os outros, olha, eu tenho um iPhone 16. Então, quando ele já rompe essa barreira que eu tenho que mostrar para os outros que eu tenho aquilo, ele já passa a ser uma ostentação. Já fujo daquilo que realmente eu quero. Não que você não possa ter coisas boas, não que você não possa ter um iPhone 16, né? Inclusive, a Maria Antônia pode providenciar para você e mandar na sua casa, né? Mas não que você não possa, mas você tem que entender o que realmente é necessário e o que realmente você quer fazer para poder agradar os outros ou para mostrar para os outros. Claro que, de acordo com que você vai subindo de nível, de acordo com que você vai tendo uma condição financeira, né, que você vai acumulando patrimônio, você vai querer ter coisas melhores para a sua vida. E aí condiz com o nível que você está. A ostentação, ela não condiz com o nível que você está. É você querer ter coisas que você não pode nessa fase e não faz sentido para você agora, mas você quer para poder mostrar para os outros que você está vivendo uma coisa que você de fato não está vivendo. É bem fácil. Algo mais? Perguntas, dúvidas? Nada, nada? Tudo certo, então? Bora lá para mais um dia? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula.